Você sabia disso sobre o pastor Antônio Júnior? Vídeo na tela. E logo após eu volto com mais informações. É de arrepiar. Aí nós fomos num centro, na cidade de Caldas, uma vez. E ali se materializou, né, a entidade ali na pessoa. Em quem? Nos pessoal que estava tocando os batuque. Tá. E um deles veio conversar com a gente. O que eu vi ali foi o pessoal se contorcendo, sabe? Eles começaram a tocar, de repente... O rosto? Não, o rosto não. Como assim? Começaram a mudar a posição deles ali, entendeu? Entendi. E começaram a mudar, assim, a forma deles dançar, né? E... aí eu fiquei assustado. Só que ao mesmo tempo, muito curioso eu era, né? E o que acontecia? Eles davam uma risada muito macabra, cara. Risada tipo, sabe essas coisas que você vê em filme? Em filme de vilão de filme. Exatamente, nossa, cara. E o que aconteceu? Esses caras que ficaram se contorcendo vieram falar com a gente. Então eles vêm e dão a consulta ali, né? E veio conversar comigo e com essa moça. Ele não é mais uma pessoa, ele é uma Não, ele já está incorporado ali. Tá. E aí, o tal do cavalo, né? Que eles falam, né? Exatamente. E aí, cara, ele só falava coisa boa, sabe? E ele falou, rapaz, tira esses brincos aí, cara. Seu pai não deve gostar. E ele falou, vocês formam um casal tão bonito, né? Hoje em dia tanta gente divorciando, né? Tanto casal separando. Mas o cara dava uma cisada que eu não entendia, cara. Sabe? Hoje eu entendo, sabe? O inimigo é que destrói mesmo, né? Ele veio pra destruir relacionamentos, né? Isso era o que? Era uma forma de te pegar com coisas boas? A Bíblia diz que Satanás, ele se disfarça de anjo de luz, né? Então ele não vai vir de uma forma aterrorizante, senão a gente ia se identificar primeiramente e depois ia fugir disso, né? Então ele sempre vem de forma, né, disfarçada. E aí ele falou assim, olha, eu vou dar o meu nome para vocês. O dia que vocês precisarem de ajuda, é só me chamar que eu resolvo qualquer coisa. E ele falou o nome? Falou. E eu guardei esse nome, cara, por uns 2, 3 anos, sabe? Não falava pra ninguém. Porque aí eu me converti logo em seguida, né? Tá. Mas não era o nome do cara, era o nome de uma entidade. Da entidade, cara. Mano, eu tenho medo dessas coisas, cara. Não, e aí o que aconteceu? Naquela semana seguinte, cara, que nós fomos nesse especificamente, foi a pior semana da minha vida. Você pode falar o nome ou é melhor não falar o nome dessa entidade aí? Então, eu não lembro, cara. Putz. Entendeu? Eu guardei por uns... É até bom não falar o nome pra ninguém chamar, entendeu? Tá. Porque senão a pessoa na curiosidade, né? Entendi. Resumindo, aquela semana seguinte foi a pior da minha vida, cara. A seguinte que você foi nesse terreiro. Nesse terreiro. Por quê? O que aconteceu? Pensamento de morte o tempo todo. Mesmo? Invadindo? Eu achava que a qualquer momento, se eu andasse na rua, um caminhão ia me pegar, um carro. E eu cheguei a escrever uma carta despedindo da minha família, sabe? Nossa, e eu tinha uma frustração comigo. Aí eu escrevi essa carta, esses pensamentos de morte o tempo todo. E aí eu pensei, eu vou chamar essa entidade. Cara. Entendeu? Eu vou chamar porque eu tô precisando de socorro, cara. Entendeu? Então ele mesmo mostra... Ele dá o problema... Pra você consultar ele, pra você ficar amarrado nele. É isso que eu vejo, às vezes as pessoas assim não entendem isso, né, cara? Você vai nos lugares... lê a sorte e tal, aí a pessoa te dá uma solução porque já vem com problema junto. Exatamente, se você não fizer isso, vai acontecer aquela coisa, então você... E aí pra resolver isso entra na cabeça, não é? Lógico. E aí ele te dá com a mão e te puxa com a outra, né? E você chamou? Não, aí o que acontece? Eu fui pra casa e quando eu entrei no quarto, cara, pra chamar, eu senti alguma coisa. Tava decidido. Eu senti alguma coisa falando pra mim, não faz isso que não é de Deus. Como? Um pensamento? Eu acredito que foi um pensamento. Alguma coisa falou isso pra mim, cara. Mas hoje eu vejo que já era Deus, sabe? Que é Deus. Através do Espírito Santo me chamando pra não fazer isso. Você ouvir essa voz, não faz isso, não chama a entidade. Não chama. Eu acredito que é porque a minha avó já estava orando por mim, sabe? Eu não sabia disso, era muito recente ainda. Mas quando ela chegava de frente ao armário, ela falava, Juninho, eu posso orar pelas suas coisas? Eu falava, avó, pode orar aí, né? E ela orava. Você não acreditava, tanto cara, faz, entrava no ouvido e saía no outro. E nem ela talvez imaginasse que Deus já estava agindo ali, sabe? Eu vou te explicar por quê. Primeiro porque ela não via mudança nenhuma externa em mim, nada acontecendo em mim que pudesse demonstrar que eu estava sendo tocado por Deus. Mas ali foi um toque de Deus para eu não chamar. De repente essa moça me liga. Eu não lembro se foi no mesmo dia ou no dia seguinte. A minha ex-namorada.
E ela me ligou chorando, falou, vem aqui que eu preciso conversar com você. Ei. E nós tínhamos planos, né, pra casar, tudo. Sei. E apesar de ser minha primeira namorada, mas, né, quando eu cheguei lá, cara, ela falou assim, olha, não sei explicar, mas eu tô vendo a minha mãe, cara. E a mãe dela já tinha falecido. Já fazia uns 5 anos. E ela falou, eu tô vendo a minha mãe no quarto, no corredor. E ela falou assim, eu tô com uma dor de cabeça muito grande. Não sei o que é. E outra coisa, eu acho que não vai dar certo a gente continuar. E ali ela rompeu o namoro. Hoje eu vejo que já foi o fato dela ter consultado aquela entidade, entendeu? Ah, ela consultou? Ela consultou. E eu fui... E como que eu sei disso? Porque quando eu me converti, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu fiz questão de ir lá contar para ela o meu testemunho. E eu perguntei para ela. Por que falei, você não, eu terminou chamei aquele sim. dia? E aí eu falei, olha, talvez foi por isso, entendeu? Reflita, sabe? Então, eu dei o meu testemunho para ela. Na adolescência, ele foi levado por curiosidade a um terreiro, e foi lá que algo totalmente inesperado aconteceu. Uma entidade se manifestou, e no meio de todos, olhou diretamente para ele e disse palavras que ele jamais esqueceu. Naquele momento, o espiritual se tornou real. Ele saiu dali abalado, confuso, mas ao mesmo tempo começou a perceber que Deus tinha um plano maior na sua vida. Hoje, ele testemunha essa experiência, não como orgulho, mas como um marco, porque foi ali que começou a jornada que o levou a servir a Cristo com zelo, autoridade e compromisso com a palavra. Deus transforma a história, e aquilo que parecia um erro virou um testemunho. O mesmo Deus que chamou também pode transformar a sua vida. Se quer receber mais conteúdos como esse, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like, que é muito importante. Que Deus abençoe o pastor Antônio Júnior, que nos trouxe esse testemunho impactante. Que Deus continue abençoando o seu ministério e o seu trabalho aqui no YouTube, nas redes sociais. E abençoe a tua vida, que sempre tenha acompanhado as orações pela manhã, pela tarde, pela noite, o seu conteúdo que é muito edificante. Meus créditos ao pastor Antônio Júnior, que Deus continue abençoando grandiosamente a todos. Até o próximo vídeo.